Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui nesta manhã de devocional, pequeno almoço com Deus, para compartilhar consigo mais uma porção da palavra de Deus. Queremos encerrar aquela mensagem, a terceira parte dela, que é o vazio. Nós falamos desde o princípio que o vazio é algo que precisa ser preenchido. Nós temos que vazio é uma lacuna, vazio é aquilo que as pessoas não sabem como é, mas sentem. E dissemos já há 2 dias que a primeira questão, o primeiro fator que leva alguém a sentir o vazio é quando ele falta nele a confiança em Deus. Segundo fator é quando rejeitamos a palavra do Senhor. O salmista fala no Salmo de número 1, e o versículo 2, o 1 e o 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nesta manhã de hoje eu quero compartilhar o terceiro fator que faz alguém sentir um vazio. Ainda lemos o texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 12 e 14. Diz assim a Bíblia: Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Saul sentiu vazio porque o Senhor já tinha se retirado dele. Versículo 14. O segredo do sucesso de Davi é porque ele vencia o vazio pela seguinte razão: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Quando nós olhamos para esta expressão, o que levou Saul a odiar Davi, mesmo Davi tendo vencido o gigante Golias, mesmo Davi tendo vencido o inimigo do povo de Deus, retirado o opróbrio, a vergonha, a ignomínia que estava sobre Israel, porque dispôs a lutar-se. A Bíblia diz que no capítulo 18, Davi agora, quando retorna das batalhas, as mulheres cantam hino. E o hino das mulheres diz: Saul matou milhares, porém Davi seus 10 milhares. Este cântico de alegria, esse canto de júbilo, fez com que Saul odiasse a Davi. Não porque Davi era um inimigo em potencial, mas é porque o Espírito do Senhor, por causa da falta de confiança, porque desobedeceu a palavra do Senhor na questão da batalha dos amalequitas, agora Saul convivia com a síndrome do vazio do Espírito do Senhor. E quando olhamos para esse sentimento que as mulheres expressavam, e nós sentimos que Davi, ou melhor Saul, ele não conseguia absorver, digerir isso, o apóstolo Paulo ele usa uma expressão que é de 2 faces, ou 2 lados de um mesmo sentimento para uma mesma pessoa. Na carta aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo 15, ele diz: alegrai com os que se alegram e chorar com os que choram. Chorar com os que choram não é uma tarefa muito difícil. Quando vemos alguém passando por uma catástrofe, por algo trágico, por algo difícil, nós somos quase que empurrados a sentir a dor das pessoas. Mas o que é mais difícil, e só é possível quando o Espírito do Senhor habita em nós, é alegrar com quem se alegra. O apóstolo Paulo, quando ele fala na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, ele dá a dica, ele ensina o caminho. Ele diz: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Agora, se o Espírito do Senhor não habita em nós, o que vai habitar na gente? Nós podemos ver que em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 19, ele fala que quando o Espírito não está em nós, quando sobre nós não reina o Espírito de forma absoluta, quando ele não nos preenche, outras coisas nós vamos procurar para preencher. E no capítulo 5, versículo 19, versículos 20 e versículos 21, ele diz que habita em nós, neste vazio, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, o ciúme. Saul sentia ciúme, as iras. Saul estava irado. A Bíblia diz que ainda habita discórdia, ainda habita dissensões, ainda habita facções, ainda habita inveja, ainda habita bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes. Quando nós olhamos para o versículo de número 8 do capítulo 18, a Bíblia diz: Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Existe uma fábula, existe uma historieta que conta que um determinado vagalume, ele começava a brilhar em meio aos pântanos, em meio às cachoeiras, em meio à mata, e uma serpente começou a persegui-lo. E agora dá um bote aqui, ele escapa, bote de outro lado, ele escapa, dá um outro bote, ele escapa. De repente aquele vagalume, ele diz: ei pá, tem uma coisa estranha entre si e eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que é que você quer me devorar? Ela diz: porque eu não aguento, eu não suporto ver você brilhar. Sabe por quê? Quando alguém olha para a sua vida, quando alguém olha para o sucesso que Deus está te concedendo, e ele não consegue entender aquilo como um gesto de alegria, de gratidão, da benevolência de Deus estendida, é porque existe um vazio. E este vazio é exatamente a lacuna do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquela notícia que para Saul, olha, era muitas vezes melhor do que para Davi, foi o estandarte, foi o start, melhor dizendo, de uma explosão de raiva, uma explosão de vazio. O vazio explode. Por isso que nunca houve tanto nos nossos dias um crescimento da indústria, do entretenimento, da diversão, do prazer. E nunca também houve tantas pessoas vazias. É porque ao contrário de confiar no Senhor, ao contrário de obedecer à palavra do Senhor, tem usado os prazeres desta carne como sendo uma válvula de escape. Mas as obras da carne produzem a morte. Não que eu diga que você não possa se divertir. O que eu estou dizendo é que não pode substituir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo por entretenimento. A propósito, o apóstolo Paulo, quando ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 16, ele fala assim: nós somos santuários de Deus. E se nós andarmos um pouco mais no ensino do apóstolo Paulo, vamos perceber na carta aos Efésios, do capítulo 5 e o versículo 15, que ele manda fazer uma análise. E nesta manhã eu te convido a analisar a tua vida, a examinar a tua vida, exaurir o teu coração, para que perceba se de fato ainda andais no Espírito, se estás vazio ou se estás cheio. Mas em toda e qualquer situação vai prevalecer o que o apóstolo Paulo ainda diz na carta aos Efésios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 18, ele dá a receita: enchei-vos do Espírito. Quando eu encho do Espírito, não tem lacuna para a ira, não tem lacuna para a discórdia, não tem vazio para a prostituição, não tem vazio para a glutonaria, não tem vazio para a maledicência, porque eu estou preenchido com o Espírito do Senhor. Por isso, nesta manhã, eu te convido a viver a experiência que Davi vivia, porque a partir daquele dia que ele foi ungido por Deus, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito do Senhor. Para onde Davi ia, tinha sucesso, porque Deus estava com ele. Davi era cheio de Deus da cabeça à planta dos pés. É por essa razão que quando ele peca, escreva agora o Salmo 51. O medo dele não era perder bens materiais, o medo dele não era perder a família, o medo dele não era perder as oportunidades do ministério, não. O medo de Davi era que o Espírito se retirasse dele. Ele diz para Deus: Deus, não retires de mim o teu Espírito. Devolve mais uma vez a alegria da salvação. Por quê? Porque a alegria da salvação me preenche. A alegria da salvação te preenche. Por isso, se você está vazio, pega o caminho de volta. Confia no Senhor. Esta palavra é poderosa. Ela é verdade. Ela é eficaz. Ela é absoluta. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 4 e o versículo 12 que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando nós olhamos para isso, nós vamos para o segundo passo. Nós obedecemos a palavra de Deus. E terceiro, você precisa, eu preciso, a cada dia, encher-nos do Espírito Santo. Esse vazio que está sentindo é exatamente a lacuna que cabe, o vazio que o Espírito Santo preencherá. E eu quero te ajudar aí uma dimensão profunda desse enchimento nesta manhã, para que você largue de ser triste,
para que largue de ser angustiado, para que deixe de viver uma vida medíocre. O que Deus tem para si é muito melhor, mas Ele precisa achar guarida no teu coração para que possa encher. E quando encher, você vai celebrar o nome do Senhor. Oremos uma vez mais. Pai santo e maravilhoso, nesta manhã, em obediência à palavra do Senhor, eu quero suplicar, enche-nos do Espírito Santo. Esta vida que já perdeu o sentido, não sabe por que existe, já perdeu todo o norte da existência, eu quero te pedir, enche-a do Espírito Santo nesta manhã. Deus, eu sei que Tu és o Deus que convence o pecador. O Espírito foi enviado para isso, do pecado, da justiça e do juízo, sermos convencidos. E por isso, nesta manhã, o que eu ministro na vida dessa pessoa que está me assistindo é que haja um enchimento contínuo do Espírito Santo, para não dar lugar para a vazão da carne, mas andar no Espírito, prevalecer no Espírito, triunfar no Espírito, porque é isso que Deus tem para nós nesta manhã. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.